Amigos, meu nome é Vinícius Talon e, na prática, a teoria é outra? Essa pergunta tem muita relação com a nossa prática forense, com a prática no processo penal, sobretudo, e talvez você já tenha ouvido essa frase. É uma frase muito utilizada pelo grande advogado criminalista Roberto Parentoni, um dos maiores advogados criminalistas do Brasil, que sempre fala: na prática, a teoria é outra. E é uma frase que também é título de alguns livros, não apenas do direito, mas livros, por exemplo, sobre carreira empresarial, outros livros sobre até coisas relativas a recursos humanos e outros assuntos que extrapolam o direito, como também é título de livro de direito ou de capítulos de livros de direito. E essa frase, essa menção há uma ideia de que na prática a teoria é outra, decorre desse descompasso, dessa diferença entre o que aprendemos na faculdade e o que ocorre na prática forense. Eu discordo parcialmente dessa frase, eu não estou negando que na prática há uma divergência enorme em relação àquilo que está nos livros, aquilo que todos nós estudamos na faculdade, aquilo que eu leciono na faculdade, mas percebam que na prática a teoria não é outra. Na prática a teoria continua sendo aquela teoria ensinada nas faculdades, ensinada nos livros, nos cursos de pós-graduação. A diferença é que essa teoria não é respeitada. Não é uma questão de a teoria mudar entre o que ocorre na faculdade e o que ocorre na prática forense. Não é essa a questão. A teoria é sempre a mesma. O que ocorre é que, na prática, algumas autoridades e talvez alguns advogados em todas as áreas, todas as profissões, desrespeitam a teoria que tanto estudaram, e alguns até foram submetidos a concursos públicos que tiveram uma cobrança dessa teoria e hoje, trabalhando, desrespeitam essa teoria. Assim, eu entendo que na prática não quer dizer que a teoria é outra. A teoria continua sendo a mesma, aquela que estudamos, aquela que tantos e tantos autores escreveram, livros sensacionais, deram aulas magníficas, lecionaram durante tanto tempo. A teoria é a mesma na prática. O que ocorre é que a prática é uma grande violadora da teoria. A teoria ainda está lá na prática. A teoria que foi ensinada na sua faculdade de Direito, que foi ensinada no seu curso de pós-graduação, naquele livro de Direito Penal, de Processo Penal que você gosta tanto, ela também vale no fórum da capital, no fórum de uma cidadezinha do interior, vale em todos os lugares. Aquela teoria ainda vale, mas é desrespeitada. Essa é a questão. Na prática, então, a teoria é a mesma, mas desrespeitada. E quem trabalha na área penal já sofreu bastante com esse utilitarismo. Os juízes, eles sabem a prática, os promotores, os delegados, os defensores públicos, nós, advogados, conhecemos a teoria. Todos conhecem a teoria, todos que cursaram uma faculdade de Direito sabem pelo menos o mínimo da teoria, se passaram no exame da OAB sabem um pouco mais, se passaram no concurso público sabem também, há uma avaliação demonstrando que sabem quando passam no exame da OAB, quando passam no concurso público ou quando concluem a faculdade tendo uma boa base. Então todos sabem essa teoria. A questão é que alguns desrespeitam. E esse é o problema. Houve uma institucionalização do desrespeito à teoria na prática. A teoria ainda está lá, é conhecida por todos, mas é desrespeitada em prol de um utilitarismo da prática, um pragmatismo que tenta instaurar um processo penal de resultados, de gerar condenação para acabar com a impunidade e não de tentar olhar a teoria e ver o que diz a teoria em relação ao processo penal. Adota-se, de certa forma, um critério mais utilitarista e menos dogmático, mais voltado a dar o resultado pretendido, não importando os meios, do que avaliar como os meios atingem aquele resultado, quais são os meios que devem ser empregados, qual é a base teórica que deve ser utilizada.
leis, doutrina, jurisprudência, são diariamente superadas por uma prática que busca apenas esses resultados. Você sabe que tem súmula vinculante, que tem livros sensacionais dos maiores penalistas do mundo sobre determinado assunto, mas na prática aquilo é desconsiderado. A imputação objetiva tem livros e livros sobre esse tema e na prática botam a frase, a expressão imputação objetiva se referindo a uma coisa totalmente diversa. Falam de ponderação quando na verdade seria um caso de subsunção e não ponderação. Falam de tanta coisa que na teoria é totalmente diferente. Não desconhece a teoria, alguns talvez até desconheçam a teoria, mas há uma utilização de uma pretensa teoria, do que seria a teoria, de forma apenas a legitimar resultados pretendidos. É como se alguns indivíduos chegassem no processo já com o resultado que querem chegar a esse resultado. Agora vamos procurar a teoria que fundamenta esse resultado. Agora não temos teoria que fundamenta esse resultado, então vamos subverter uma teoria que trata desse assunto, da cegueira deliberada, por exemplo. Ela não baseia isso, mas vamos tentar colocar que baseia esse assunto. Esse é um grande problema e às vezes até é legitimado por nós advogados. Quando fizemos, por exemplo, peças e peças com várias emendas de decisões falando, em caso de dúvida, deve absolver. Bom, mas e o exame do caso concreto para ver se essa teoria da presunção de inocência, do indúbio pro réu, se aplica ali? Às vezes tenta empurrar uma teoria, um princípio, de forma a tentar chegar ao resultado pretendido. E eu não estou dizendo que o juiz decide e depois fundamenta. O juiz decide, o promotor decide, todos decidem, o advogado decide, e aí estamos falando de interpretação a partir daquilo que ele tem na sua tradição, da sua linguagem. A interpretação decorre da linguagem e da tradição formada pelos preconceitos. Cada um já tem em si o seu fundamento para decidir, para interpretar determinada coisa. Eu não estou dizendo também, e isso é muito importante frisar, que interpretamos de acordo com a nossa consciência. Muito longe disso. Interpretamos de acordo com a tradição na qual estamos inseridos, de acordo com a linguagem, de acordo com os preconceitos, e não estamos falando também dos maus preconceitos, mas sim dos bons preconceitos inerentes a todo mundo, a todos, como dizia Gadamer. E nesse caso, você tem uma interpretação, às vezes, que tenta distorcer. Não é que o juiz, o advogado, o delegado, o promotor interpretam de forma equivocada. Mentalmente, interpretam da forma correta, mas exteriorizam um resultado que é apenas pragmático, exteriorizam uma argumentação voltada a alcançar determinados resultados. E aí, infelizmente, a prática não é diferente da teoria, mas desconsidera a teoria. A prática não adota uma teoria diferente, apenas não liga para a teoria. Esse é o problema. Prendem, por exemplo, para delatar. Prendem sem fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal. Quebram ou estabelecem sigilos indevidamente, onde não há nenhuma base, mas apenas porque isso é mais útil nesse caso, isso é mais eficaz, a sociedade quer assim, então não interessa qual é o conceito em relação à ordem pública, vamos aqui dar um conceito diferente para prender. Isso ocorre diariamente. Tudo isso em prol, às vezes, de um show midiático no processo penal, de resultados impactantes, de penas para chegar a números realmente assustadores ou outras coisas semelhantes. Isso ocorre em todos os lugares. A dignidade da pessoa humana. Mas aí, por que não se fala na prática da dignidade do preso? Porque incomoda muita gente, porque não há recurso financeiro para o Estado dar a dignidade, dar estabelecimentos adequados, porque não interessa para conseguir votos, porque a dignidade da pessoa presa é algo que não é prioridade, há outras prioridades, há outros resultados que devem ser atingidos, e aí tem toda uma dogmática, vários e vários livros, e eu fiz a minha dissertação do mestrado sobre a dignidade da pessoa humana também, precisei pesquisar bastante isso, há vários e vários livros sobre esse assunto, e na prática a dignidade da pessoa humana
vai sendo superada, a teoria, a dogmática em relação à dignidade da pessoa humana vai sendo superada por questões mais utilitaristas, mais voltadas para resultados pretendidos. O que se pretende alcançar? Bom, é jogar as pessoas numa prisão, deixar ali fora da sociedade. Pois bem, então a dogmática em relação à dignidade da pessoa humana é irrelevante para esse assunto. E assim vai ocorrendo. Portanto, eu não entendo que na prática a teoria é outra. Na prática a teoria é a mesma. Continua valendo aquela teoria, ou deveria valer, deveria ser aplicada. O que ocorre é que a prática desconsidera a teoria, seja pelo excesso de trabalho, isso também não raramente acontece. É comum ver que questões mais profundas, sobre nulidades, por exemplo, não são debatidas. A teoria está ali, de livre acesso para todos. Qualquer um consegue ter acesso à teoria em relação a nulidades de forma muito fácil, não precisa gastar nada. Em qualquer lugar acha essa teoria em livros, sebos, artigos científicos de revistas, tudo muito fácil de encontrar. Mas pela pressa, celeridade que quer se impor aos processos penais, pelo excesso de processos, pelo excesso de trabalho de muitos, o que ocorre é uma desconsideração de toda essa dogmática. É mais fácil dizer que não há nulidade porque não há nulidade sem prejuízo. Nesse caso não tem prejuízo. E acabou. E aí, em 2, 3 linhas, afasta uma preliminar de nulidade de um processo que há muitos e muitos autores, repetindo, que tratam isso em vários livros, em vários artigos. Alguns dedicaram vidas inteiras à escrita sobre esse tema. Mas, por falta de tempo, a prática impõe uma recusa em 3 linhas. E acabou. E você já deve ter visto isso. Você, na verdade, se você é advogado, já deve estar agora se lembrando de algum caso que você atuou que houve isso. Houve uma questão dogmática riquíssima, por exemplo, sobre concurso de agentes, sobre se é crime único ou concurso formal ou concurso material, se há nulidade ou não há nulidade, sobre questões relativas à dosimetria da pena. E na prática aquela alegação sua virou uma negação, um indeferimento em 2 linhas, dizendo a jurisprudência entende que não, então é não, e acabou. Infelizmente, portanto, a nossa teoria não é que ela é diferente na prática, ela só é desrespeitada. E isso, na verdade, não é só. Isso é muito, porque uma teoria, a dogmática, ser desrespeitada na prática, acaba permitindo que o juiz decida o que quiser. E aí entra aqui aquela crítica tão bem feita por Lênio Streck há muito tempo, dizendo que o direito não pode ser o que o juiz entende que é, o que o tribunal entende que é. O direito não pode ser a consciência do julgador. Caso contrário, vamos parar com essa gravação de vídeos, vamos parar com a escrita de artigos, de livros, vamos acabar com os cursos de pós-graduação, vamos acabar com tudo isso. E aí, quando você quiser saber o que é o direito, vá lá e faça uma entrevista ao juiz. A prática não pode ser tão diferente assim da teoria. Na verdade, deveria haver uma total sintonia entre prática e teoria. Mas o que está acontecendo é um exagero nessa trajetória distinta. A teoria indo para um lado e a prática indo para outro, o que é muito prejudicial para todos nós, sobretudo para a doutrina, que fica cada vez mais enfraquecida em prol de uma jurisprudência que cada hora vai para um lado e precisamos nos atualizar todos os dias, sendo que de um dia para o outro algo básico é alterado, sem nenhum aviso prévio, sem nenhum estudo profundo, mas apenas pela decisão de alguns membros do judiciário ou alguma decisão igualmente irracional do legislativo quando se trata da elaboração de leis sem um debate adequado. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Eu tenho lançado vídeos diariamente sobre penal, processo penal, execução penal, advocacia e muito mais. Então, se você se inscrever e ativar as notificações, saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo de debates com criminalistas do Brasil inteiro, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e
Até o próximo vídeo.